E agora nós vamos falar sobre o teste do pezinho. Você já ouviu falar? Com certeza já ouviu falar, né? Porque o teste do pezinho já é realizado há 43 anos aqui no Brasil. E graças à iniciativa da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, hoje toda criança tem direito, pelo menos a uma versão básica, que identifica 6 doenças. Agora, já o teste ampliado do pezinho, oferecido pela rede particular, pode diagnosticar incríveis até 53 doenças. Para falar também sobre esse assunto no programa, eu recebo o geneticista e pediatra Dr. Carlos Eugênio Fernandes de Andrade. Pela primeira vez, né, Dr. Carlos? Seja bem-vindo, então. Obrigado, Boa tarde. boa Fez tarde. boa viagem? Sim, fiz boa viagem. Conhecia Aparecida, não? Conhecia. Já vim algumas vezes com a minha sogra, ela é muito devota. É, a gente sempre vem com algum familiar aqui, guarda uma boa lembrança desse santuário, né? Doutor, nossa, 43 anos já, e foi uma luta conseguir, não é? Sim, foi uma iniciativa, né, do Dr. Benjamin Schmidt, médico da APAE de São Paulo, que no início dos anos 70 ele teve de implementar o teste do pezinho, né? Começou com algumas doenças e pouco a pouco foi hoje com 6 doenças, para prevenir, na verdade, a apresentação dessas doenças, as sequelas, quadros de deficiência intelectual e algumas outras doenças, né? Quais as principais, porque são tantas assim, dentre a 53 do teste que é oferecido na rede particular? O teste do pezinho que é oferecido pelo SUS, aquele teste básico, ele hoje previne, na verdade, 6 doenças. Sim. A ideia é fazer o diagnóstico precoce antes da apresentar os sintomas, porque aí você consegue instituir o tratamento e a criança ela consegue levar uma vida normal, uma vida quase normal, ou diminuir os comprometimentos, tentar levar a uma situação melhor do que se você não tivesse diagnosticado precocemente. Quando você fala do tempo, é tempo de nascimento da criança? Isso, na verdade, o teste do pezinho ele é feito do 3º ao 5º dia de vida. Tá. Então, ainda no hospital lá? Isso, ainda no hospital. Então, você consegue fazer o diagnóstico antes de apresentar os sintomas. Esse deve ser o tempo obedecido e é lei, todo hospital tem que fazer. Sim. Agora, da rede particular, o teste é mais amplo, não é? Isso. Na verdade, hoje a gente pode oferecer testes mais amplos que conseguem diagnosticar outras doenças, um número maior de doenças, né, e aí implementar um tratamento para essas doenças também. As doenças são chamadas dos erros inatos do metabolismo, principalmente. Que é isso? São doenças, na verdade, o nosso organismo, o nosso funcionamento, a gente tem uma série de enzimas, que fazem a gente funcionar, o nosso metabolismo, a digestão, mesmo o pensamento, o movimento muscular. Então, isso é feito com uma série de enzimas que elas transformam uma série de substâncias em outras, da alimentação, do fígado. E quando há uma falta dessas enzimas, ocorre um defeito e essa falha pode acumular substâncias ou ter a falta dessas substâncias e isso pode acarretar uma série de problemas para o organismo. Ao longo da vida? Às vezes, logo nas primeiras semanas, a criança já pode ter sintomas como convulsões. E esse teste mostra isso? Isso, o teste é ampliado, na verdade. Mas existe, por exemplo, assim, solução ou tratamento para a maioria das doenças que o teste aponta? Sim, uma importância, o teste, para você entender, de acrescentar uma doença no teste, você tem que ter, de poder implementar um tipo de terapia. Então, essas doenças, com o diagnóstico mais precoce, você conseguindo implementar uma terapia, você tem uma evolução muito melhor, assim, do que se você não tivesse o diagnóstico precoce dessa doença. O teste pode apontar também doenças que não existe cura para elas? Na verdade, o teste do pezinho, em princípio, as doenças que são feitas lá são doenças que você pode implementar um tratamento. Tá. Algumas, na verdade, por exemplo, a doença falciforme, a fibrose cística, são doenças que não têm uma cura, né? Mas você implementando uma série de medidas terapêuticas, você consegue uma melhora da qualidade de vida da criança, né? Logo de cedo, logo de pequenininho. Sim. Algumas doenças, claro, a doença falciforme é uma doença que dá uma anemia muito importante, com crises dolorosas. Isso
assim, mas você fazendo o diagnóstico precoce, tendo algumas medidas, você consegue diminuir essas crises, você consegue ter ideia que quando a criança tem algum tipo de alguma doença, você pode implementar um tratamento, né? Uhum. Pode-se confiar nos testes realizados hoje no Brasil, em qualquer parte do Brasil, seja pelo SUS ou na rede particular? Uhum. Os testes, eles são bem analisados? Sim. São feitos, mas são bem analisados? Sim, esses testes, em geral, eles são muito bem analisados. Hoje tem realmente o Ministério da Saúde, ele tem uma qualidade no sentido de fazer o teste dentro de parâmetros, né? Claro que às vezes o SUS, às vezes a gente tem algumas dificuldades, tivemos ao longo do ano passado, algumas dificuldades de atraso no resultado do teste e uma série de problemas. Mas o ideal é que esse teste seja feito com todas as condições de implementação para ter uma avaliação adequada, né? Doutor, falando de outro assunto, agora eu até abri para perguntas do nosso público, o público já fez as perguntas, mas o senhor é médico pediatra da Prefeitura de São Paulo, né? Ligado à Prefeitura da cidade. Ficou meio assustado o ano passado com as notícias sobre sarampo a essa altura? É aquelas doenças que você não imagina que poderia acontecer novamente e que de alguma maneira acabam retornando, né? E que às vezes a gente acha que ela não vai retornar, então a gente relaxa e aí nesse sentido pode ter essa questão da febre amarela, que sempre foi no norte, na Amazônia e em regiões de floresta, e agora que veio para cá, então realmente tem toda essa questão de prevenção também dessas doenças infecciosas. Né? Quer dizer, com saúde não se brinca mesmo, não, né? Saúde não se brinca. A classe médica não pode descuidar nem um segundo, nem a ciência. O teste do pezinho, na verdade, junto com a campanha de vacina, são duas estratégias do SUS que foram muito eficientes, né? Então é importante para a saúde dos brasileiros, né? Então a gente precisa, na verdade, manter, não perder, né? Não perder e implementar, né? E procurar ampliar esse atendimento, né? Mas é uma coisa que vem sendo feita, não é? Sim. A campanha, a vacina, a política de vacina, houve uma ampliação muito grande ao longo desses anos, né? Hoje, na verdade, todas as vacinas contempladas previne uma série de doenças, né? O teste do pezinho não, né? Na verdade, realmente são aquelas 6 doenças básicas. Sim, mas eu acho que são duas coisas que os pais estão mais conscientes, né? E quem não está ainda, pelo menos o governo, né? Seja federal, estadual, municipal, os governos estão trabalhando nisso com campanhas intensificadas na época para que todos os brasileiros sejam vacinados. Eu posso passar as perguntas do nosso público? Claro, vamos lá então, pode pôr na tela. A Fernanda quer saber o seguinte, doutor, o seu bebê de 3 meses, né? No teste avançado que fez, deu uma leve deficiência na G6PD, nem imagino que seja, mas o doutor é geneticista e sabe. Quais são os problemas pela falta desta enzima, doutor? Devo me preocupar? A Fernanda é da cidade de Indaiatuba, São Paulo. Fernanda, na verdade, assim, é importante você levar esse exame para o seu pediatra, que às vezes o teste do pezinho ele sempre é um teste de triagem. Então é importante depois realizar exames confirmatórios da doença para que você realmente afaste ou confirme essa doença. A deficiência de G6PD é uma doença, um problema enzimático que se uma criança ou uma pessoa é exposta a alguns tipos de alimentos ou alguns tipos de remédios, pode ter uma anemia hemolítica, ter uma anemia súbita por lesões dos glóbulos vermelhos. Mas dá para consertar isso? Sim, porque na verdade você fazendo uma dieta e evitando esses medicamentos. Então o pediatra dela vai poder orientar. Isso, seria importante ela levar para o seu... Toda mulher que sai da maternidade com seu bebê com o teste do pezinho deve levá-lo ao pediatra particular para que veja? Sim. De maneira assim, isso é algo que é um ponto muito importante, quer dizer, que é importante quando você pegar o protocolo, pegar o teste do pezinho, levar para o seu pediatra. Às vezes muitas mães falam, não, mas se o teste tiver algum problema, eles vão me ligar. Mas é importante a própria mãe ir buscar o teste do pezinho, se possível, claro, dentro dos hospitais particulares, o ideal é fazer um teste ampliado, né, se tem a possibilidade, claro, conversando com o pediatra da maternidade, vendo isso, mas às vezes as pessoas gastam, às vezes com alguma coisa e poderiam ter talvez o gasto com esse exame, esse teste, para ampliar esse teste e poder ter o diagnóstico
Então, Fernanda, converse com o pediatra, né? É só um probleminha, sim. Não é um problema sério. Não é um problemão, mas é importante ela conversar com o seu pediatra para tirar as dúvidas. A Érica diz o seguinte, boa tarde, Santa. Gostaria de perguntar ao pediatra, estou gestante de 31 semanas e fui conhecer a maternidade. Eles falaram que além do exame do pezinho, existem outros exames, né? Agora, também é usual pingar nos olhos o nitrato de prata logo no nascimento. Isso tá certo? É correto? Ela é de Osasco e tá querendo saber. Eu acho, essa questão, é interessante isso dela de 31 semanas, já está se programando o parto e já está programando o teste do pezinho, né? Em relação à questão do nitrato de prata, às vezes há alguma discussão entre os neonatologistas para prevenir alguns tipos de doenças, né, que são transmissíveis. Então, se pinga o nitrato de prata. Há alguma discussão porque pode realmente ter uma certa irritação, ter uma conjuntivite. Então, isso é uma coisa que é importante ela conversar com o pediatra dela e avaliar os riscos e benefícios, né? Não dá para dar uma recomendação assim, né? Tem que conversar com o pediatra e ver porque existem os que apoiam e os que são contra pingar o nitrato. Entendi. Agora, em relação aos outros, tem o da orelhinha, não é? Sim, na verdade, o teste, essa triagem neonatal, né, ela tem essa triagem que é chamada de biológica, que é o teste do pezinho, mas também é obrigatório fazer o teste da orelhinha, né, o teste do ouvidinho, que é a triagem auditiva. Hoje faz o teste do coraçãozinho, que avalia a saturação da criança, e aí poder prevenir, fazer o diagnóstico de doenças cardíacas congênitas, que você pode intervir mais precocemente. Quer dizer, crescemos nesse aspecto. Sim, eu acho que desses 50 anos, né, desde quase 50 anos, houve um crescimento muito grande e realmente o SUS, ele implementou uma série de medidas, claro que pode melhorar, né, então é importante a gente, enquanto sociedade, enquanto mobilizar as pessoas para solicitar, se possível, para que todos tenham os mesmos direitos, sim, para haver todos os mesmos direitos e o mesmo diagnóstico. Tamara, oi Tamara, boa tarde. O teste do pezinho é feito até 5 dias, né, após o nascimento. Porém, tem estados que demora quase 1 mês para que esse resultado venha. O que devo fazer? Quais os sintomas meu filho pode apresentar? A Tamara de Lucas é do Rio Verde, Mato Grosso, né? Em alguns lugares demora o resultado realmente, mesmo? assim, o ideal é que esse teste ele tenha... Seja feito antes venha o resultado antes do primeiro mês, na verdade, né? E só que tem alguns locais que realmente há uma demora nesse resultado. Né? O importante é que agora ela está preocupada, será que o bebê tem alguma coisa? Claro. Fiz o teste, agora, mas não veio? O importante tem o que já chama de busca ativa. Então, a série desses testes dos pezinhos no SUS tem esse procedimento de busca ativa, que procura assim... se a criança tem um exame alterado, isso já é priorizado e é entrado em contato com a mãe na hora que é feito o exame. Na hora que vem o resultado, né? Claro, desde a coleta até... Porque normalmente o Brasil ele é muito grande, né? Então, na verdade, às vezes tem centros de referência de triagem neonatal e você tem um posto de coleta que faz a coleta, no teste que é a coleta no calcanhar, né, com a tirada daqueles círculos de sangue, aí é seco, depois encaminhado o exame para esse centro de referência. Quando o resultado vem positivo com alteração, é prioritário, isso se chama de uma busca ativa, entrar em contato com a mãe. O centro de referência. O centro de referência entra em contato, chama a mãe, né? Deixa eu só ver se eu entendi para acalmar a nossa telespectadora, Tamara, né? Se não chegou para ela, mas certamente já passou por esse centro de referência. Sim, a gente espera que sim. Na verdade, a gente soube, assim, ano passado teve alguns estados que teve alguma dificuldade realmente, alguns problemas de alguns centros de referência com testes com resultados tardios, mas realmente o ideal é mas em princípio, na verdade, é que se priorize as crianças com alteração e haja essa busca ativa. Então, em princípio, a gente imagina que no caso dela esteja tudo bem. Mas claro que é importante, se ela notar algum sintoma, alguma alteração, é importante ela conversar com o pediatra, a própria unidade de saúde, ela pode entrar em contato com o centro de referência e buscar ou ela mesma também, buscar saber em que pé está e onde está esse teste. É importante ter essa proatividade, né?
Claro, muitas vezes a mãe fala, não, é importante às vezes entrar em contato com o centro de referência ou pedir que a sua unidade, o seu pediatra, ele pode ligar para o centro, olha, o prazo era tantos dias e até agora não chegou, está tendo algum problema, tudo, né? Mas fique tranquila, eu diria o seguinte, mas eu não sou médica, né? Chame a tua mãe e fala para ela dar uma olhadinha. Se ela falar o bebê tá bem, porque vó sabe muita coisa. Sim, a vó sempre tem esse olhar. Não é verdade? Que criou os filhinhos antes do teste do pezinho, que é tão importante. Eu queria agradecer, doutor. Existe algum site onde as pessoas possam encontrar outras informações? Na verdade, assim, tem uma série, o Ministério da Saúde tem uma série de explicações em relação ao teste do pezinho, sobre a triagem neonatal. Tem a PAI de São Paulo fornece toda essa explicação de teste ampliado, com os tipos de testes, outras instituições, outros laboratórios oferecem essas informações. Claudete. E nós temos um site aqui que gostaríamos de colocar no ar, Espaço Raros, é isso? Isso, Espaço Raros. Isso. O que é? O Espaço Raros é um site meu que eu faço parte de divulgação. Você tem artigos lá? Tem alguns artigos, mais em relação às doenças raras, né? Então, na verdade, a gente fala muito, porque agora, quinta-feira, vai ser o dia das doenças raras, né? É o Rare Disease Day, que é o teste do pezinho, por um lado, procura a prevenção dessas doenças raras, né? Então, a gente faz toda uma mobilização de conscientização da população da importância dessas doenças raras, que apesar de elas serem raras, elas podem atingir até 6% da população. Então, é algo que a gente precisa ter e, claro, todo raro precisa de um cuidado, de um apoio. Tem o Instituto de Vidas Raras, né, que foi o que intermediou o convite. Ele está com uma campanha desse pedido do teste, de ampliar o teste do pezinho, no sentido de promover uma mobilização social para que haja realmente um movimento que o Estado brasileiro discuta e veja a necessidade dessa de uma incorporação maior até, e ampliação desses testes no SUS, né? Tá certo, tá bom. A gente está aqui para lutar junto com vocês, tá? Sim. Contem com esse espaço. Então, eu vou deixar www.espaço raros, onde você vai encontrar informações, espaçoraros.com. Não só sobre o teste do pezinho, sobre outras doenças raras, já que quinta-feira vamos lembrar essa data, né? Lembrando das doenças raras. Podem ser raras, mas está aí afetando também muita gente pelo mundo. Obrigada, doutor. Obrigado, um abraço muito grande, viu? Obrigada, doutor Carlos, por ter vindo.